Olá! Há um tempo atrás eu publiquei um vídeo por aqui falando sobre o estilo industrial. Nesse vídeo eu fiz uma pergunta de qual estilo vocês gostariam de ver por aqui também. E além disso, lá no meu Instagram, muita gente sempre comenta sobre o estilo boho chic. Pois é, eu não sei se você fala borro ou borrô, eu prefiro falar borro. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo sobre o estilo boho chic. E como eu já falei em vídeos anteriores, é muito importante e é a primeira coisa que você deve fazer antes de começar uma decoração, definir o seu estilo ou os seus estilos. Mas vamos focar num estilo só. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou trazer 6 dicas de como você aplicar esse estilo na sua decoração. O estilo boho chic está super em alta e não só na decoração de interiores, mas na decoração de festas de casamento também. É um estilo muito procurado, inclusive eu vou deixar uma foto aqui do lado do meu vestido de noiva que foi inspirado nesse estilo também. Eu me chamo Bárbara Cereja e eu tô aqui para te ajudar a decorar o seu apartamento. E se você já me segue aqui no canal, vai deixando aquele like que é super importante, você já sabe. Mas se você caiu de paraquedas nesse vídeo, nunca me viu antes, é só clicar no botãozão vermelho aqui embaixo, se inscrever no canal e aproveita para ativar o sininho. Assim, semanalmente, 2 vezes por semana, terças e quintas, você vai receber uma notificação quando um vídeo novo for publicado. E agora, vamos direto ao ponto. Introduzindo um pouco sobre o que é esse estilo, eu vou contar um pouquinho só da história. Esse estilo teve início lá na Inglaterra, na época mais boêmia de todas. E pode-se dizer que ele é uma junção de 3 estilos: romântico, country e vintage. Pois é, parece 3 coisas nada a ver e essa é uma das características desse estilo. Parece que não tem nada a ver tudo que a gente vai colocar nele, mas no final de tudo, tudo fica muito harmônico e eu particularmente sou apaixonada por esse estilo. A palavra boho é uma derivação da palavra de língua inglesa bohemian, que significa boêmio. E ainda contextualizando, eu preciso te falar da diferença do boho e do boho chic. O boho original, ele tem muitas cores, muita aplicação de texturas e cores diferentes. E o boho chic, ele é um toque mais neutro, é uma variação mais elegante, mais refinada desse boho, que é a que a gente mais vê hoje em dia. Se você for lá pesquisar boho, na verdade é o boho chic que você tá vendo e é o que eu vou focar nesse vídeo. A maior dificuldade em relação a usar o estilo boho chic na sua decoração é encontrar um equilíbrio nesse caos de mistura, de muita coisa, de muita estampa, de muitas texturas. E por isso que a primeira dica desse vídeo é texturas em escalas parecidas. Quando você vai usar várias texturas diferentes, com vários, por exemplo, relevos geométricos nas estampas, nos tecidos, como por exemplo esse meu suéter. Então, se você está usando várias coisas diferentes, com texturas e relevos, o ideal é que você siga o mesmo padrão de escala. O que significa isso? Seriam o tamanho, a proporção dessas estampas, dessas formas geométricas seguirem um padrão. E desde que até 70%, vamos usar essa referência, 70% de todas essas aplicações de textura sejam na mesma escala, você ainda tem aí uns 30% para usar numa escala diferente. E o que significa isso? Claro, com certeza você já está querendo perguntar aqui nos comentários para mim, mas eu já vou te responder. Se você tem um tapete, uma manta, uma capa de almofada, seguindo isso, tipo, a maioria das suas coisas já tem uma escala maior ou medidas maiores, né? Uma proporção maior dessas texturas em relevo, você pode usar coisas um pouco menores para finalizar esses 30% que eu comentei. Então você pode deixar esses 30% para uma peça decorativa de parede, um vaso, enfim, coisas menores. Então, que você use muito mais peças com essa escala que você escolheu, essa escala de textura, se for a maior ou a menor, e o mínimo da outro tipo de escala que você quiser usar também. E aí as imagens que eu vou deixando aqui do lado vão te ajudando a entender isso um pouco melhor. A segunda dica é definir uma paleta de cores nude para o seu ambiente. Nude são aquelas cores mais neutras, uma paleta de cor neutra, que vai do bege, do marronzinho claro,
off-white, um branco também. Mas o borro tem essa característica desses tons não tão branco, 100% branco. Então você pode compor o seu ambiente também com alguns tons terrosos, uma paleta de cor um pouquinho mais amarronzada ou um pouquinho mais terracota, um pouco mais alaranjada, desde que não seja muito exagerado, porque uma característica forte do boho chic é essa neutralidade, essa coisa mais uniforme, uma paleta mais nude mesmo. Para facilitar o uso dessas cores, se você quiser aplicar esses tons terrosos, mais amarronzados, você pode optar pela maioria das suas peças numa paleta mais neutra e aí aplicar essas cores de forma suave, forma sutil, ou até mesmo com aquelas pinturas geométricas mais orgânicas que são bem características desse estilo também. Inclusive, pesquisando esse vídeo, eu já fiquei com muita vontade de mudar essa parede aqui. Eu gravei um vídeo que eu mostro como eu pintei, isso não é papel de parede, tá? Se você não me acompanha por aqui desde o início, provavelmente não viu a evolução desse cenário aqui de trás, desse fundo dos vídeos. Eu pintei pincelada por pincelada para recriar um papel de parede que eu queria colocar, mas achei caríssimo. E aí, pesquisando esse vídeo, eu já fiquei com muita vontade de mudar esse fundo e deixar aqui esse cenário com uma característica mais boho chique. A terceira dica de hoje é em relação ao mobiliário. Uma forte característica desse estilo são mobiliários mais vintage, retrô, que tenham madeira, formas arredondadas, camurça, couro, corda, palhinha, são elementos que remetem à natureza e isso é muito forte, muito presente nesse estilo. E esse design mais rústico, com essa presença de madeira, também faz com que o ambiente tenha essa sensação mais aconchegante. E é uma madeira mais clara, né, que deixa esse estilo mais característico, mas a madeira é um tom quente que vai entrar ali, mesmo que você não insira nenhuma outra cor, como eu falei na dica anterior, mas se você usa uma paleta toda neutra com a madeira, já vai deixar o seu ambiente muito mais quente, ou seja, muito mais aconchegante e acolhedor. A quarta dica é usar adornos com a cara mais artesanal. Não tem como falar do boho chic sem mencionar o macramê. O macramê vem daquela técnica de tapeçaria de usar nós e é bastante utilizado no estilo boho chic. Você pode ver em forma de bandeiras ou decorações de parede, também suportes para vasos de planta, revestimento para vasos, enfim, abusando da criatividade, você pode usar o macramê para várias coisas, até para chaveiro se você quiser. Também os tapetes de corda, de palha de sisal, algodão, tons crus, além de tapetes aplicados em mantas de crochê para o sofá ou para a sua cama. E essas características do estilo boho que eu tô falando pode ser aplicado para qualquer ambiente, mas normalmente os mais utilizados para esse estilo são a sala e o quarto de casal. Vasos e peças de barro também não podem faltar no estilo boho. E você também já vê por aí vários vídeos de DIY ou faça você mesma, ensinando a transformar potes de vidro em potes como se fosse de barro, por exemplo. Não tem que ser exatamente o barro, mas essa cara, essa linguagem visual, essa característica de você olhar e identificar o material presente na sua decoração ajuda muito a você compor uma decoração dentro desse estilo. Agora me conta, você tem alguma peça de macramê na sua casa? Eu sei que tá super na moda. Me conta se você tem e como você tem o macramê aplicado na sua decoração. A quinta dica é em relação a estampas étnicas. É muito presente, muito forte no estilo boho e você pode ter em quadros, em capas de almofada, em tapetes de várias formas diferentes. Pode ser a própria gravura desenhada ou essa estampa refletida em forma de relevo numa manta, num tapete, numa capa de almofada. Não necessariamente a impressão gráfica dessa estampa étnica, mas pode ser também um relevo que represente essa estampa. Minha única observação para você é: evite usar em cortinas. Pode chamar muita atenção e acabar tirando o foco ali da sua decoração numa peça que não precisaria ser tão valorizada ou tão destacada assim no ambiente. E assim
sexta dica desse vídeo parece um pouco repetitiva, mas é a presença de plantas na decoração. Pois é, eu já falei de plantas aqui de várias outras formas, em várias outras aplicações, mas a verdade é que planta se encaixa em qualquer estilo e é uma presença marcante na decoração boho, porque a decoração boho tem muito esse apelo aos elementos da natureza, a presença da natureza, então plantas não poderiam faltar. E as plantas combinadas a todas essas coisas que eu já mencionei antes, principalmente aos adornos, por exemplo, em vasos de barro, em cestos de palha, em vasos de vime, cobertos com vime. Você pode inclusive pegar um vaso de plástico e cobrir com corda, já vai dar um charme todo especial na sua decoração. E também nos macramês, naqueles penduradores de macramê, que ficam muito legal também se você tiver essa opção de pendurar suas plantinhas. As plantas, elas têm essa característica de trazer a sensação de natureza e também uma sensação de leveza para o ambiente. E como o estilo boho tem esse apelo em relação à natureza dentro de casa, eu recomendo plantas de verdade. Bem, existem plantas muito fáceis de cuidar hoje em dia e as espécies de planta que a gente vê mais presentes no estilo boho não são plantas com flores, planta com muitas cores, é mais o verde mesmo, a folhagem, que é muito presente numa decoração boho chique. E se você chegou até o final desse vídeo, eu preciso da sua ajuda. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. Devo ou não mudar essa parede e fazer uma pintura com essas características mais boho chique aqui para o meu home office? E além da sua opinião, não esquece de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal. O vídeo de hoje fica por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!